dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando nosso podcast, nosso legado, nosso podcast semanal, que vem contando a história do Grupo Águia Branca, essa jornada dessa empresa que há 77 anos vem aí trabalhando, melhorando esse mundo que a gente convive, a nossa sociedade, as pessoas em especial, né? E hoje a gente está fazendo uma gravação de um negócio novo para a gente, para a Divisão Comércio, para o Grupo Águia Branca, né? Nessa série de novos negócios que nós estamos fazendo, serão 6 episódios, nós estamos gravando mais esse episódio aqui hoje com o Jackson Bob, né, que é o nosso head, né, das nossas operações New Holland, que é essa operação, esse braço que a gente está abrindo, né, para abraçar o agro, né, essa operação tão importante no Brasil e para a gente ainda um tanto mais importante. E vamos fazer esse bate-papo com o Bob aqui para a gente ver o que a gente está aprendendo, né, quais são as nossas expectativas, para onde que a gente vai. E aí, seu Jackson Bob, bom Bom dia. dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, gravando o podcast. Feliz aí pelo convite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. E com frio, né, Marcelo? Estamos aqui fazendo uma viagem no frio. Engraçado que está uma onda de calor no Brasil que tem até atrapalhado um pouco a plantação. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, né? Desse tanto de coisa que a gente tem aprendido. E agora a gente está de olho no clima, muito mais do que antes, né? Como muda a cultura, né? Hoje a gente olha mais para o clima do que para o emplacamento, né? Porque não tem emplacamento para olhar de máquina, agora a gente olha para o céu. Vai chover, vai fazer sol, como é que vai ser isso? É, Mas muito bom, Bob. Bob, dá uma atualizada para a gente. Assim, primeiro você falou do convite, né? E antes de, né, já está aceito seu agradecimento ao convite da gente fazer essa gravação aqui do podcast. Mas antes também quero te agradecer por ter aceito esse nosso convite, né? Para ir sonhar esse novo sonho que nós estamos aí, dentro do Grupo Águia Branca, né? É uma operação importante para a gente, uma operação onde que a gente starta, né, uma nova linha, uma nova operação na questão do agro, né, como a gente tem falado, nessa operação de vender tratores e máquinas agrícolas, né, com a marca New Holland, né? Então, assim, te agradecer, né, em especial você ter aceito esse convite aí prontamente. Sei que você está se adaptando muito bem à região, à cidade, a essa cultura. minha cara. Então, assim, somos muito gratos a você aí por aceitar esse desempenho aí, né, esse desafio. Mas conta pra gente, Bob, um pouquinho, como é que tem sido esses primeiros meses de operação? O que que a gente tem aprendido? Como é que tem sido esse começo aí pra gente? Para mim, assim, né, Marcelo, é um grande desafio também, né? Igual o grupo, eu também estou com 30 anos já no ramo automobilístico, mas, porém, no agro, nunca nem tinha olhado para o lado para saber como que isso funciona, né? Sempre vi as Uhum, máquinas, as coisas todas, mas conhecer e a nossa cultura, né, do Espírito Santo, da onde a gente veio, né, mais é o café, fruticultura, então a gente não tinha. Para você ter ideia, eu ainda não vi uma soja no pé, né? Eu não conheço ainda, né? Estou vendo elas agora nascendo, estão com 10, 15 centímetros, e agora estou conhecendo um pé de soja. uhum, Não era do ramo, né? Mas é um aprendizado muito grande, viu? Umas culturas que a gente, por questões de detalhes, você pode perder ou ganhar oportunidades nesse ramo, né? Porque o tempo todo ele muda. Você vê que tem 6 meses que eu estou na região do Jataí, na região do Goiás, e eu já tive, em 6 meses, 3 tipos diferentes de paisagem, vamos botar assim, né? Quando eu chego em Goiás, o milho já estava quase no ponto de amadurecimento para poder começar a secar, para ter a uhum, colheita. Aí passa essa fase, já vem a fase da forragem, né? Que é onde eles colhem o milho e a palhada fica fazendo a cobertura do solo para preparar o solo já para o plantio de soja que vem logo em seguida. Então você tem aquele plantio verdinho, daqui a pouquinho tem um cinzento, aí começa o plantio, aí daqui a pouco começa a nascer, né? Várias regiões que já tiveram oportunidade de ser plantadas, já tem soja até de 15, 20 centímetros já de nascido, né? Mas, por outro lado, também a gente está muito atrasado no plantio, né, na região.
não só na região, mas como no Brasil todo. A gente estava falando um pouco de clima agora há pouco, e a chuva não tem acontecido no período correto, e isso tem atrasado muito o plantio, porque Hum, primeiro eles fazem o plantio nas áreas mais argilosas, né? Que é o primeiro momento que eles vão com mais força, que vão com mais agilidade para não perder aquele período de chuva. E aí, em hum, seguida, eles partem para as áreas mistas, né, que eles chamam, que é a área mais arenosa. Então, essa área eles já plantam no segundo momento, que hoje deve estar em torno de mais de 100 mil hectares ainda para ser plantados, que já está bem atrasado, né? hum, Então, quando você olha a região centro-oeste, já era para estar tudo plantado, né? Que final de novembro já era para ter encerrado todo o plantio e ainda tem muita coisa a acontecer devido ao hum, clima, né? é. Enquanto a gente está nessa viagem aqui, graças a Deus tive uma boa notícia, né? Que teve um punhado de chuva na região e volta-se a ter o plantio. Porque quando ele não acontece o plantio no período certo, ou melhor, quando eles plantam e a chuva não acontece naquele período certo, uma coisa que eu comecei a ouvir muito esse mês, ou seja, ele planta a soja e aí não chove naquele período que deveria chover, então tem muita perda, não nasce, não germina, né, o grão, e aí eles têm que passar a ter um novo custo de replantar tudo novamente, que é esse período até novembro, né? Perde a Então, com semente, né, isso, Bob? esse Perde o tempo de perde, máquina, perde a perde a semente, semente, combustível. Se a gente pensar tudo. toda essa perda, né, que o agricultor tem, porque às vezes ele faz uma aposta, né? Ele vê a É, previsão, vê uma estimativa, porque tem assim, tem um pouco de aposta, porque assim, quem planta primeiro, colhe primeiro, pode pegar os melhores preços. Quem vai colher no meio pode pegar um preço pior, porque está no boom da safra. Quem vende a safra mais no final pode também pegar um outro preço. Então, tem toda uma estratégia comercial por trás da decisão do plantio, né? é, Então, e às vezes a pessoa arrisca, ela planta um pouco no começo, aí não chove, né? Aí ele tem que replantar para ele não perder a grande oportunidade dele. Aí ele perdeu ali muito dinheiro, porque a semente, o adubo, o tempo da máquina, da operação é muito dinheiro, né? vai tudo embora. E É. tem muitos anos que não se fala isso, né? Eles falaram que tem mais de 20 anos na região que a gente está atuando hoje que não fala de Uhum, replantio. uhum, E o Mato Grosso, que normalmente é o que planta primeiro, né, que ele tem a liberação de plantio primeiro, é o que está mais atrasado, que é onde teve menos chuva. No Goiás ainda teve um pouco de chuva, conseguiram ter um bom plantio, mas ainda está faltando isso aí. uhum, E diferente, né, aí os aprendizados da vida, né? O plantio da soja, se você for muito produtivo, assim, tem gente que fala assim, eu quero diminuir meu período de 20 para 14 dias, 10 dias, para poder adiantar o plantio. Só que quando uhum, você faz essa conta, se você plantou com 10 dias, você vai ter também que coletar com 10 dias. Então, uhum, se você pega na colheita e 10 dias de chuva, você perde toda a produção que você teve naquele período, né? uhum, A soja é diferente do milho na colheita, né? A soja, ela deu o período de colher, você tem que colher e guardar, porque ela era perecível, vou botar assim. O milho não. O milho você pode estocar ele no pé. Você não uhum, tem essa mesma pressa, né? uhum, E uma coisa importante também nessa questão da safra e safrinha, né? A safra sempre vai ser a da soja, né? Que é o produto que eles vão estar produzindo mais hectares, né? uhum, De 80, 85, 90% dos hectares que eles têm, eles plantam de soja. E aí eles têm que ter essa agilidade para não perder a chamada safrinha, que é entre a safra da soja, tem a safrinha, tem o vazio sanitário e depois tem a soja novamente, né? Que é onde é liberado, o vazio sanitário são 2 meses, você tem que cumprir essa regra de 2 meses, isso é lei, né? Então, a gente tem uhum, a data certa de liberar. E aí o milho, ele já tem uma plantação menor, né? A safrinha, normalmente o produtor ele aproveita 15, 20% somente da área disponível para plantio para plantar o milho, né? Então ele só fica ali. E aí a safrinha ela é feita de várias formas, né? Ela tem o milho, ela tem algodão, algodão não, perdão, é girassol, é o milheto, é o sorgo, né? Que é comida de gado. Então, uhum. Ou a plantação inclusive de, capim, de feno também, de capim, né? Capim de feno. inclusive Que alguns produtores fazem essa combinação, né? A plantação agrícola com a produção pecuária, né? Então, eles fazem isso.
um ciclo da soja, que seja, ou do algodão, que seja. Aí ele pega a safrinha, ao invés de ele plantar o milho, ele vai e planta o capim, né, para fazer o feno, para pegar aquilo, embala e faz aqueles rolos grandes, que quando a gente passa, a gente vê nos pastos, né, aqueles rolos grandes, enrolados e embalados, né, igual fosse um produto que a gente compra no supermercado, todo embaladinho, bonitinho, com plástico, né. Aí aquilo é para manter, né, não deixar pegar umidade, não estragar. E aí depois eles vão pegando aquilo, vão dando alimento para o gado, confinado, que aí ou é para engorda ou é para leite e tal. Então eles fazem o mesmo uso da terra, tanto para fazer uma produção agrícola como uma produção pecuária, né? É usar a terra em toda a sua capacidade ali. Inclusive para o gado, Marcelo, não só eles fazem feno, mas como eles fazem o capim. Por exemplo, eles começam a coletar a soja e já vai coletando a soja e já vem fazendo o plantio de capim. Então o capim cresce muito rápido pelo Uhum, período, né? E aí eles pegam, eles chamam a safrinha do boi. Aí eles colocam o boi na terra, né? Eles não tiram o capim já vai crescendo, já vão colocando gados naquela área por aquele período permitido, até uhum, dar a nova safra, e cultivam o gado dentro da lavoura, né? Então, ó, uhum, sai de lavoura para pecuária, começa a ter os uhum. gados lá. Faz um cultivo de gado, né? É, a gente ouviu muito isso, né? Uhum. Mas muito bom, né, Bob? Assim, a gente tá, para a gente isso é muito novidade, né? Apesar de ser um conhecimento, né, assim, e o nosso povo, né, onde que a gente tem convivido, isso para eles é muito natural, né? Você anda com eles, eles têm algumas expressões. Ah, o milho está salvo, né? Quer dizer, ele passou É daquela isso parte aí. mais complicada que tinha, né? E ele tá, assim, digamos assim, garantido a produção dele, né? Tá? É. Então, assim, tem diversas expressões, diversos conhecimentos que para a gente é muito novidade, que a gente está aprendendo, adquirindo, né? Assim, é muito legal trazer essa competência para o grupo. Você tem feito esse papel aí de trazer isso, essa cultura, um tanto a mais, tá? Mas tem muitas coisas, né? A gente tem, por exemplo, questões de maquinário, né? São os tratores, as colheitadeiras, né? Os pulverizadores, né? A plantadeira, que seja, tá? As plataformas e tal. E nós, né, viemos aqui numa feira agritécnica, é uma feira de tecnologia da agricultura, né? Falam que é a maior do mundo, né? E aqui em Hannover, na Alemanha. E como é que foi a sua experiência, o seu olhar? O que você viu de equipamentos, de novidade? O que a New Holland traz de novo para a gente? O que você achou dessa feira? Marcelo, a gente que não era, né, do agro, e aí a gente participa de uma feira dessa magnitude, né? A Uhum, gente andou alguns bons quilômetros lá dentro, né, durante os 2 dias de feira, e aí uhum, você percebe que, tipo assim, como eles estão avançados tecnologicamente, né? Que você vê essa máquina, essa CR11, que foi lançada só na feira por enquanto, vai ser comercializada só na Europa e Estados Unidos. Ela deve levar mais uns 5 anos aí para chegar no Brasil. E uhum. aí você ouvir, né, numa apresentação daquela, que uma máquina dessa vai ter 0% de perda. É. 0% de perda. Então o nível tecnológico é muito grande. Então, a gente está Uhum. falando dessa que é a top da É. top da top, né? Mas Só fazer um quando parênteses você aqui, né, chega. Bob? Porque assim, como o pessoal não entende o que é 0% de perda, é que quando a gente vai fazer uma colheita, perde-se grãos na colheita, né? Porque a gente colhe lá o sabugo do milho ou a vagem da soja e a máquina separa o grão de soja, né, o grão de milho, peneira aquilo e coloca no silo para poder ser transportado e vendido. E nesse processo tem perda, porque algum grão acaba passando, né? E aí o que você está falando é que essa nova máquina, essa CR11, esse lançamento, ela vai fazer isso sem deixar perda, né? Porque atualmente hoje a gente tem 2% de perda. É, Então, 1%, né? como a gente fala de uma safra de milhões de toneladas, qualquer 1% nesse negócio é muito dinheiro, né? Então, a gente estava até falando, ó, essa máquina ela pode se pagar com uma, duas safras só pela economia desse 1% que ela não deixa vazar, né? Não deixa cair. É isso? É isso mesmo. Imagina 162 milhões de toneladas só de soja que tem a previsão de produtividade dessa safra agora, né? Uhum, 162 milhões de toneladas, 1% desse negócio não vai ser mais perdido, vai estar dentro, né? Então, uhum, é muita coisa. Quando você multiplica, né? A soja hoje, a saca está
R$ 123, né? Nós tivemos um aumento na commodity de soja, milho, essa semana também foi positivo para mim nessa parte. A gente teve um aumento tanto na soja quanto no milho. E aí, se não ter essa perda, para o produtor é uma coisa. E voltando um pouco para o campo, Marcelo, eu consegui ver essa perda no campo. O que Uhum. acontece? Como teve a safrinha, então você já teve a colheita da safrinha, fez a forragem, né, fez a cobertura do terreno, e você fez o plantio agora da soja. Nesse intervalo, os grãos de milho que foram perdidos, né, esse 1%, porque isso também é o seguinte, né, a New Holland ela é a única que tem dois rotores, as outras têm um só. Então, na teoria, a New Holland ela é a que menos tem perda, ela já é a que menos tem perda. Né? Uhum. Tem o zero, qualquer coisa lá. E quando você olha nas fazendas, que já tem o milho no meio da soja, o milho tem cerca de 1 metro já de altura, que é os grãos perdidos que ficou da safra. Então você passa em fazenda que a New Holland fez a colheita, você vê os pezinhos de milho espalhados lá nascendo, poucos. Aí você vê Uhum. onde não foi a New Holland que fez a colheita, você vê mais pés de milho espalhados. Então, é visual essa percepção de perda de uma colheita para outra. Né? Então, isso é extremamente importante também. Uhum. E aí tem um monte de outras conversas lá do É. milho de pipoca, que tem a Uhum. questão do. Quando você compra uma marca que ela poca mais, é porque ela foi colhida pela colheitadeira nossa, porque ela dá menos impacto, então o grão tem a tendência de estourar melhor na panela, ou no saquinho, onde for, né? Então tem tudo isso Uhum. aí. Mas a New Holland, você viu, teve aquelas premiações todas, né? Teve Ela medalha de ganhou o ouro, medalha prêmio de da melhor, prata, né? Ganhou medalha de ouro, né? é, justamente por essa questão de não ter essa perda, né? Dessa perda ser menor do que as outras. Uhum. Mas aí, falando um pouco de tecnologia, né? A gente viu o trator 100% elétrico lá na feira, né? Você já tem essa tecnologia, uma autonomia de 5 horas, né? De duração. Você tem já o trator também movido a biometano, né? Esse no Brasil já tem, né? Quem quiser tá adquirindo esse produto já existe no Brasil, você consegue ter o biometano. Então você O vê mais. biometano, Bob, também, só para. A gente viu lá também, você tem a capacidade de produzir o gás, né? Igual a gente pode colocar a placa solar e gerar energia. Esse você pega lá os dejetos, produtos né, biológicos, né, esterco de boi ou vegetação, o que for, você coloca dentro de como se fosse um biodigestor, aquilo produz um gás, aquele é filtrado, limpo, e você armazena aquele gás e coloca no trator, ou leva para fazer algum aquecimento de alguma caldeira, alguma coisa assim. Então você produz sua própria energia, né? Então esse trator, tanto o elétrico quanto o biomecânico, ele vem trazer essa autonomia dessa geração de energia para o uso e aplicação do equipamento, né? E aí tem as tecnologias embarcadas, né, Marcelo? O PLM, né, a tecnologia de precisão da New Holland, né? Então, quando você vê assim esse mundo, porque aí a gente vai para o agro, quando a gente chega totalmente cru, você só lembra da enxadinha lá, da Hum. antigamente, aquelas coisas manuais, e aí você vai vendo aqueles jiriquinhos. E quando você entra dentro de um trator desse hoje, né, você vai pegar um T8, um T7, um T9, que são os maiores, aí você vê o nível de tecnologia que eles têm, né? Já tem os autônomos também, né? A gente não falou, mas tem também. Então, eles têm muito mais tecnologia, muitas vezes, que alguns automóveis. Uhum. Por É. quê? Porque ele precisa de precisão mesmo, né? Porque para produtividade no campo, qualquer centímetro, né? Vou até fazer outro parêntese aí, a gente está com a nossa plantadeira de demonstração, né? A gente Uhum. está rodando com ela nas fazendas do Goiás, e aí você vai vendo o nível de acompanhamento que tem que se ter de um equipamento desse para ver a qualidade da produção, né? Do plantio. Então, o que Uhum. que eles fazem? Eles separam é, áreas diferentes, né? Área mais arenosa, área mais assim, e mais com, como é que fala? Com Argila. morro, Ah, tá. tem Aham. é, Relevo, né? Uhum. com relevos diferentes e tal. Uhum. E é o que eles fazem? Eles vão, fazem o plantio, né? Passa a máquina com a plantadeira, e eles pegam um determinado espaço, pegam 1 metro de área, mede, abre a vala aonde foi plantada a semente,
e mede Uhum. se primeiro verifica se todas as sementes foram que deveriam ter naquele espaço estão lá e medem a altura, se foi 5 centímetros, 7 centímetros e tal. E aí eles verificam que se está ok para continuar plantando, que aquela máquina é boa, etc, etc. Essa é a primeira fase, né? Então, aí Uhum. cobre novamente aquele método, já viu que está legal, e vai. Porque tem uma praga, eu não vou lembrar o nome do bichinho, que tem umas áreas que você coloca a semente, e é Uhum. tipo uma lesminha, e ela vai e come a semente. Ah, Então, na tá. hora que eles abrem essa vala, eles olham também se tem esse bichinho. Teve uma área que a gente foi plantar e tinha muito desses bichinhos. Então, Uhum. primeiro você tem que tratar para depois plantar, porque tudo que você planta ali, o bicho come. Então, quando você Aham. vai esperar nascer, não nasce, né? Uhum. A semente já foi comida. E aí o que acontece? Depois, quando ela começa a germinar, eles voltam novamente para fazer a medição se aquela semente que foi plantada, todas elas cresceram, né? Saíram da terra, germinou e continua. Por quê? Porque com aquela amostragem que eles vão fazer projeção, né, do plantio, se ela foi boa ou foi ruim. Então, nós estamos testando nossa plantadeira, assim, é a primeira vez que a gente está fazendo demonstração, e já algumas que a gente já fez o plantio, que já nasceu e já tem bons resultados, né? Uhum. Então, quando Uhum. finalizar essa parte do plantio, a gente vai estar fazendo juntando todos esses produtores, né, que tiveram o projeto de demonstração nas fazendas, para a gente bater um papo e aprender mais e ouvir mais também. A gente vai convidar até a própria New Holland para participar desse Uhum. momento. Por quê? Porque a plantadeira e o pulverizador são dois produtos, né, que a gente está atacando bastante na região, então a gente tem que demonstrar porque são produtos que têm muitos concorrentes, né? Uhum. É Não só das parecido marcas com o test drive do automóvel que a gente faz, né? perfeito. Aí, no caso, eu acho que é um teste de plantio, não é nem um test drive, é um teste de uso da máquina em aplicação e ver a produtividade dela é uma coisa, parece um pouco com o test drive, né, que a gente pega do caminhão, só que aqui é um ciclo mais longo, você tem que ver, de fato, você tem ali a produção, né? Mas, Bob, muito legal, assim, porque a gente se apaixona por esses assuntos, É muito. né? E vai entrando. Mas tem uma outra área que eu queria abordar com você, rápido, que o nosso tempo está acabando, né? É sobre a gestão, sobre as pessoas, né? O que que você aprendeu lá que pode compartilhar conosco, por exemplo, sobre relacionamento com o cliente, forma de abordagem do cliente ou atividade? O que que você pode compartilhar isso com a gente sobre Tá. isso? E na parte do cliente, ele é muito parecido com o cliente de caminhões, né? Quando você tem esse relacionamento com o cliente, quando eu comparo automóveis, caminhões, a proximidade de caminhões é muito próximo do agrícola, com algumas diferenças, né? O caminhão, ele tem o cliente, que normalmente ele tem o gestor de venda, Uhum, que é o responsável de dar todo aquele cuidado. Um dono uhum, de um proprietário, botar assim, maior, né, de caminhões, ele só vai entrar na operação se tiver uma coisa muito crítica, que nem o gestor de caminhões dá conta. No uhum, agrícola não. No agrícola ele também ele chama administrador, né, das fazendas, que é o gerente da fazenda. Porém, ele está diretamente ligado com o negócio. Você vai, por exemplo, de manhã cedo, eles normalmente passam na empresa para pegar uma peça ou para tomar um café, e você vê que muitas das vezes é o próprio dono, que tem lá 10, 5, 7 mil hectares plantados, que passa para poder uhum, fazer, pegar a peça, etc. e tal. Então ele é muito presente, né? Você vê que tem muitos proprietários que ele, às vezes, também está conduzindo o equipamento no campo, é uhum, diferente isso, ele tem toda a turma, ou o filho, ou o enteado, etc. e tal, tem muito disso aqui, que também está lá, e esses são de fato mão na massa, né? Então, isso traz para a gente também uma relação muito mais próxima, porque ele uhum, tem um conhecimento do negócio e tem um conhecimento também do maquinário. Então, ele uhum, facilita muito essa interface com a gente. Fora isso, Marcelo, aí tem os estresses também, né? Como ele entende, está muito perto e tem muitas etapas, então você está relacionando com ele muito mais vezes, né? uhum, Então, uhum, qualquer situação que tenha de dificuldade na operação da máquina ou alguma manutenção e tal,
o susto é muito rápido, porque o tempo é muito curto. Você Uhum, faz agora, não tem jeito, tem que fazer. E a cultura vou falar da região agora, porque eu não conheço todo o negócio, né? Eles não têm ainda assim, como a gente tem em caminhões e automóveis, a cultura de fazer a manutenção preventiva, por exemplo. Então, uhum, a manutenção que ele faz é muito simples, é o que ele faz mesmo, mas ele não tem aquele cuidado de já deixar o equipamento todo prontinho para quando começar a ir. Então, uhum, ele acha que o equipamento está no ponto, porém, quando ele começa para operar, um bico entope de jogar um produto, etc, etc, então você tem que parar para ir lá fazer. Porque o trator você usa ele durante o ano todo, uhum, né? A colheitadeira vai usar parte do ano, a plantadeira parte do ano, e o pulverizador você também pode usar durante o ano todo, ou pulverizando, ou eles utilizam o pulverizador até como fosse um carro-pipa, né? Eles substituem o uhum, veneno por água, né? Aí deixa aquele equipamento lá pronto, porque tem muito risco das palhadas de incêndio, não só uhum. de queimar o equipamento, mas como queimar também a lavoura, dependendo da época do ano. Então, eles têm muito esse cuidado. Então, quando você tem essa manutenção mais preditiva, né, vou botar assim, mais preventiva, você começa a ter menos problema durante o plantio, a colheita que seja. E aí, como cultura, a gente está trazendo isso agora, né, a gente está dentro da gestão com PLM, a sala do PLM deve estar pronta agora na próxima semana, a gente está monitorando os equipamentos dos clientes, o que é possível de monitorar, obviamente. A gente já está com o agendamento praticamente já 70% implementado. Ontem eu já recebi um relatório do Ailton, onde já demonstra já os agendamentos com ordem de serviço, o que vai fazer e Uhum, tal. Então já existe um quadrante e os dois vão estar interligados, né? A gente vai estar uhum, interligando tanto o PLM com o agendamento receptivo e o ativo, né? Que você uhum, vai ficar ali embaixo, até para o cliente também ter acesso, está enxergando como a gente acompanha as máquinas dele, né? Que as máquinas, elas, parte tem PLM que já vem de fábrica, que é essa telemetria, né, que a gente acompanha, e a gente pode vender esse produto também para o cliente para acompanhar. Então, uhum. tem cliente que não tem percepção de valor disso, né? Então, quando ele começa a ver uma central de monitoramento, uma central que vai estar mostrando para ele o ganho, da gente estar enxergando isso antecipado, dele não ter que perceber isso lá, então você vai mudando essa cultura e aí começa a trazer o cliente antecipando, né? E tem que pensar também no maquinário. E aí a gente Uhum. está aqui para isso, né? Para estar dando esse apoio, essa solução para ele, para ser mais produtivo na hora certa. Ah, que legal, Bob. Assim, acho que deu uma passada por tudo, né? Um pouco do agricultura, da tecnologia, das pessoas, dos clientes, né? Acho muito legal. Eu te faço uma pergunta, hein? Você acha que a gente está preparado para lidar com esse negócio? Esse negócio você acha que é um bom negócio para o Grupo Águia Branca? Na sua percepção, lógico, sem compromisso nenhum, estamos só fazendo um bate-papo aqui, tá, para Uhum. registrar esse momento da nossa história aí, mas assim, na sua percepção, qual que é a leitura que você faz hoje? Hoje. Hoje, Marcelo, como você sabe, eu comecei no ramo em 1993, né? Estou Uhum, quase aposentando já, 30 anos. Então, nesse período aí, eu passei por automóveis, né? Teve um período que eu mexi com motos, teve um período que eu mexi com caminhões e agora no agro. Então, sempre na parte da gestão, entendendo essa parte financeira, relacionamento com fábrica, etc. Moto eu achei que era um excelente negócio com ticket médio baixo, que tinha uma margem muito boa, né? E uhum, eu peguei um período de filas, então você imagina que tinha-se um excelente resultado, mas com ticket médio muito pequeno, então tem que ter um volume muito grande para você enxergar isso mais na ponta. Quando eu chego no agro, eu percebo, bom, primeiro a questão de relacionamento com fábrica, né? Eu tenho falado muito isso com o pessoal da New Holland, que eu fico muito feliz de estar parceiros deles, porque ah, não que os outros não sejam, mas a questão de acessibilidade deles, a questão do relacionamento da New Holland com rede e com o cliente, né? Eles têm o New Holland para você, que é um programa de grandes clientes, de grandes contas de equipamentos. A aproximação é muito grande, né? E essa uhum, relação é direta.
Então, essa parte de relacionamento montadora e fornecedor, concessionário e cliente é muito boa, não vi igual ainda. E a questão de números, né? Eu falo assim, né? A gente está avaliando como muito positivo e quando a gente vai para o mercado ouvir, nós estamos no pior momento do agro. Então, tipo assim, é um momento excelente para nós e que é o pior momento. Então, você imagina quando a gente chegar no melhor momento, É. Uhum. né? Então, eu imagino que isso daí é o futuro. E outra coisa, né? Produção de alimentos, a gente sabe que isso a gente não vai ficar sem e oportunidades vão aparecendo porque a gente tá M1 ainda no agro, quase um Mzinho 2, né? E a gente está focado somente em um item do que a gente tem Uhum. disponível para estar comercializando. Então tem um monte, na feira a gente viu bastante implementos É como se que fossem vão os acessórios para carro, né? Como se é fosse. o acessório, e que inclusive vão facilitar a vida do produtor, porque nem todo mundo tem isso dinheiro, mas às vezes não se tem a oportunidade de conhecer o que a gente conheceu essa semana, né? Uhum. Então, a quantidade de soluções, tem solução para tudo naquela feira Uhum. lá, para qualquer tipo de plantio que o cara tiver, qualquer produção que ele fizer, ele tem solução melhor e mais produtiva, né? Então, quando a gente estiver lá no M2, 3, que a gente tiver mais conhecimento, obviamente a gente terá muito mais oportunidades. Então, para mim, assim, a avaliação hoje, nesses 6 meses aí, é um excelente negócio. A gente tem muito a prosperar nessa área do agro aí. Que bom, Bob. Animado? Nossa Senhora, rapaz, já sou um goiano nato, já, rapaz. Pensa, já tem um monte de palavras que eu sei falar já de Goiânia. Já Já quer mudar até a sua naturalidade para lá agora. já estou querendo a chave da cidade. Mas que Bob. Já Mais fiz, uma vez, assim, te já fiz agradecer. Pode completo. assim, além de clientes, já fiz bons amigos aqui, né? Uhum. A receptividade, estava falando da A New Holland tem muita cara do Goiás, porque a receptividade do goiano é fora de sério, é fora de É. sério. Eu Parece que fiquei nesse impressionado. mundo do agro ele é muito. Ele é de bom trato, né? De trato mais simples, de trato mais fácil. As Simples, pessoas são, né? Eu também tenho tido essa impressão, estou bastante bem impressionado. É um povo né? fácil de lidar, né? Um povo mais verdadeiro. Assim, um povo verdadeiro, não é que é mais, não. Um povo verdadeiro que você consegue ler, né? Perceber genuíno, né? Aquela fala genuína, né? É, Tem também ficado muito entusiasmado com esse segmento, tá? muito Mas, bom. Bob, pô, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando uma operação nova, com uma experiência nova como essa, qual conselho que você daria? Marcelo, eu vou pegar, vou dar o conselho do que eu passei, vou botar assim, né? Primeira coisa num negócio novo desse é você estar muito próximo de quem já está no negócio novo, né? Foi o que a gente fez, né? A gente pegou todo o time da Paraíso e concentrou. Estamos aprendendo muito com eles. Obviamente, eles vão estar aprendendo um pouco com a gente de algumas outras coisas, mas é estar junto com simplicidade, ouvir bastante, né? O que a gente tem que absorver de conhecimento, porque a gente pode ter um conhecimento muito bom de gestão de muitas coisas, mas a gente precisa entender o negócio. E o negócio, Uhum. quem entende, são as pessoas que estão no negócio, né? Então você tem que valorizar essas pessoas, estar entendendo o que eles estão falando. Se não entendeu, pergunta de novo. Por Uhum. quê? Porque é o momento que a gente está num negócio novo de aprender primeiro. Não sair atropelando, acelerando, achar que você já sabe tudo e que o seu jeito é o melhor. Não, esquece. Senta, respira e dá esse tempo para você mesmo. Por quê? Porque é nesse momento que você vai aprender. E as pessoas, bom, aí eu trazendo para o meu lado, que como são tão receptivas, elas te ensinam muito mais rápido e você aprende muito mais rápido, você consegue dar o próximo passo muito mais rápido. É isso aí, meu amigo. Bob, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado por compartilhar conosco essas histórias, essa experiência. Obrigado por defender o nome do Grupo Águia Branca aí, por levantar essa bandeira, por sonhar mais esse sonho conosco, de levar, de tornar isso possível, tá? Muito bom. Tá? Agradeço Eu que aí agradeço a você, você. Marcelo. Eu que agradeço você a confiança, ter acreditado também que poderia ser possível, e em nome de Jesus será possível.
Amém. Eu tenho certeza que ele está do nosso lado. Amém. É isso, Bob. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, né? Estamos aí completando mais esse programa dessa semana. Na semana que vem tem mais. Agradeço vocês aqui e vamos juntos para frente aí. Até já.